Vamos abrir nossa Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16. Quando Paulo estava falando para Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ele estava falando sobre a palavra de Deus, sobre o coração de Deus. Então a Bíblia, queridos, mais do que simplesmente um livro a mais no mercado, ou um livro que regula a filosofia cristã, a Bíblia ela é o coração de Deus. A Bíblia é tudo aquilo que Deus quer que você saiba. A Bíblia ela é o manual do fabricante. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu procuro entender a Bíblia, quando eu não levanto nenhuma barreira em relação à Bíblia, o que acontece com a minha vida? A minha vida vai sendo transformada à identidade de Cristo. Eu vou conhecendo o coração de Deus. E eu sei por quais caminhos Ele quer me conduzir. E sei também o que não devo fazer. Não simplesmente não devo fazer para eu não ter consequências negativas, mas não devo fazer para mim não me distanciar de Deus. Porque Deus ele se torna, quando a Bíblia ela começa a ter uma relevância significativa na nossa vida, a Bíblia ela passa a ser importante na nossa vida. Deus ele começa a tomar o lugar da onde ele nunca deveria ter saído, que é o centro das nossas vidas. Quando a gente entregou a nossa vida para Cristo, a gente deu a autorização pelo nosso livre-arbítrio e a gente falou para Deus: Deus, hoje você tem a oportunidade de daqui para frente estar no centro da minha vida. Ok, agora como eu faço isso? Na esfera espiritual isso já aconteceu, ok? Você está conectado com Deus. Mas nós temos uma luta contra a nossa natureza carnal. E contra a nossa natureza carnal, a gente tem algumas armas para a gente ser ajudado. E fazer com que realmente, em todas as áreas da nossa vida, Deus esteja no primeiro lugar. Deus esteja no centro. Porque quando Deus está no centro, Ele normatiza, regulariza, Ele estabiliza todas as coisas na nossa vida. Então, uma dessas ferramentas que nós temos, e eu estou chamando também o Espírito Santo de ferramenta, uma dessas ferramentas é a palavra de Deus. Então, como que Deus transforma a minha vida? É por um passe de mágica? Não. Deus transforma a nossa vida pelo princípio do que Ele criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas com o propósito da agricultura, do cultivar. Essa é a lei que estabelece todo mundo e todas as áreas da nossa vida. Em todos os sentidos, nós somos agricultores, cultivadores. Da mesma forma, Deus. Então, quando a gente pensa sobre esse ângulo, a gente tem duas pessoas ou duas ferramentas essenciais dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo, que é o agricultor. É Ele que vai fazer com que o fruto do Espírito seja gerado em mim. Isso não parte de mim, mas parte dele. Ele vai construir o fruto do Espírito dentro de mim. E segundo, como que ele vai construir o fruto do Espírito? Usando a semente da palavra de Deus. Então muitas pessoas falam assim: poxa, eu não consigo ser paciente, eu não consigo viver essa vida de alegria, porque quando o problema vem eu fico desesperado, eu não consigo viver a paz que Deus tem para mim, essa paz que excede todo o entendimento. Tudo isso que eu falei faz parte do fruto do Espírito. E quem cria esse fruto dentro de mim? O Espírito Santo, que já está aí. Agora, como que ele faz isso? Qual que é o material que ele usa? Ele usa o meu coração, que é a terra, e usa a palavra dele, que é a semente. Logo, pensando do ponto de vista da agricultura, se eu não dou semente para o agricultor trabalhar, não tem fruto. Logo, não tem fruto, me sinto, não consigo vencer as coisas na vida, não consigo sentir paz, não consigo mudar. Você entendeu? Então, se eu quero uma mudança na minha vida, uma das coisas que eu tenho que fazer é lançar copiosamente semente sobre minha vida, sobre meu coração. Eu preciso lançar semente. Porque não sou eu que faço o trabalho, é o Espírito Santo. Mas a semente sou eu quem lanço. Então eu começo a ler a palavra de Deus. A palavra de Deus fala para mim
que Deus levou as dores, mais uma vez aquele versículo, né? Levou minhas dores, minha enfermidade na cruz do Calvário. Eu começo a ler. No primeiro momento eu não creio. Que loucura! Se você for pensar de uma forma racional, por exemplo, você falar de Adão e Eva, que Deus fez o mundo em 7 dias, é uma baita loucura, gente. Mas é uma loucura que se entende pelo Espírito e não pela razão. Por isso, grande parte dos cientistas é ateu. Porque ninguém entende pelo pensamento simplesmente, mas pelo Espírito que está na gente. Então o que acontece? Quando eu começo a ler, mesmo que aquilo não faça sentido para o meu racional e para o meu emocional naquele momento, eu continuo lendo. Por quê? Porque aquilo é semente. E todo mundo aqui conhece basicamente, mesmo que não seja agricultor, o princípio da semente. Qual que é o princípio da agricultura? É você plantar dentro da terra, cobrir de terra e fazer o quê? Legal. E fazer o que mais? Esperar, gente. Esperar. Então, por isso que tem hora que eu vejo aquilo que a palavra fala, contrasto com a minha vida e falo, poxa, não estou vivendo isso ainda. Por quê? Porque a semente está sendo trabalhada dentro de mim. Calma. Vai devagar. Espera. Continua, persevera. Esse fruto ainda vai crescer. E em ele crescendo, você vai para o estágio da estabilidade. Você é um pouco mais estável hoje do que você era ontem. Se você continua com Deus, você está mais estável amanhã do que você era ontem. E a base disso é a Bíblia. Então, por isso que a gente tem falado, lê a Bíblia, que é uma coisa que eu coloquei no meu coração que eu não vou falar mais. Lê a Bíblia, ora. Não vou cobrar mais ninguém, porque assim, eu não vivo mais a cobrança. Vou viver a graça. O amor de Deus tem que ser tão irresistível que eu não consiga ficar longe dele. Ponto. Então a gente vai viver dessa forma. Tá? E aí a gente vem aqui então agora de uma forma mais técnica para o capítulo 1, aqui a página número 7, no livro do Armando. E a gente tem algumas informações que são extremamente importantes. Tá? Então, como que a gente manuseia a palavra de Deus? Hoje a proposta nossa é conhecer minimamente a palavra de Deus e manusear ela de uma forma a gente encontrar algumas coisas que a gente precisa. Aqui ele está dizendo que a Bíblia ele se divide em Antigo Testamento ou Velho Testamento e o Novo Testamento. Ok? Alguém pode me ajudar? O que significa testamento? Aliança. O que mais significa testamento? Quando um pai, ele está lá achando que ele vai falecer ou que está chegando próximo da hora dele, o que ele deixa para os seus filhos? Um testamento. Obrigado, um testamento. Tá? Então esse testamento regula como vai ser a distribuição dessa herança. Tá? Então ele tem justamente essa característica do testamento e da aliança. Então, quando eu falo do Antigo Testamento, é um tipo de aliança que Deus fez com o povo de Israel. Essa aliança foi feita com os judeus, com o povo de Israel. Com a gente tem uma aliança diferente, que é a aliança através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário pela gente, que é a aliança da graça. A gente vive no tempo da graça e não no tempo da lei, como o Antigo Testamento ele traz para a gente. Nesse Antigo Testamento, ele é, na verdade, os livros que regulam a religião judaica. Então, os judeus usam os 39 livros que nós usamos. E isso foi decidido no Concílio de Jâmina, que foi quando os judeus eles falaram, não, esses aqui são os livros que a gente vai usar. Esses livros, para os judeus, isso é curiosidade, tá? Ele é dividido em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que eles chamam de Torá. Depois tem os Salmos, que tem um outro nome que eu esqueci completamente, e tem um outro que é os históricos e as profecias, que eles chamam de Talmud. Tá? Então o que acontece é a forma como eles tratam a religião deles. Mas o nosso Jesus veio do judaísmo, por isso o nosso contato. Agora, o Novo Testamento é algo que o judeu repudia. Por que ele repudia?
Porque o Novo Testamento, ele não aceita Jesus como Messias. Tá? Então, por que o judeu tem essa dificuldade? Por que ele não crê em Cristo, alguma coisa parecida? Porque ele não aceita Jesus como Messias. Ele esperava um Messias que fosse rei e dominasse tudo. Veio um camarada que morreu na cruz. Ele fala, pô, esse cara não pode ser Messias. Tá? Então, eles não aceitam o Novo Testamento. Quem aceita o Novo Testamento é só a cristandade. Quem que é cristandade? Basicamente, protestante, somos nós. A católica romana, a católica fundamentada lá em Roma, na Itália. E a ortodoxa grega. Basicamente, tem outras, mas basicamente essas três aceitam o Novo Testamento. Tá bom? Então, esse Antigo Testamento ele é formado por 39 livros. E esses livros, eles estão divididos da seguinte forma. Se você tem uma Bíblia de estudo, e se for a NTLH, mais fácil ainda, ela está escrito aqui como que é a divisão desse testamento. Aqui tem a introdução. O que acontece? Ele tem aqui os 5 primeiros livros, que são o Pentateuco. Esse Pentateuco vai de Gênesis a Deuteronômio e foi escrito por Moisés. Tá? Então Moisés é que redigiu essa escrita. Depois, a gente tem os livros históricos, que vão de Josué até Esther. Então, de Josué até Esther, toda a história do povo, a história antiga, né? Do povo de Israel, está escrito lá. Tá bom? Então, você vai ver rei, você vai ver quem foi, as datas, as guerras que aconteceram. É simplesmente uma história que está acontecendo, né? O livro de Jó até Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, são os livros poéticos. Por exemplo, Salmos, ele é usado para a gente como livro, mas para o judeu é usado como se fosse a harpa de cântico deles. Então eles cantam aquelas letras. Tá? E aí a gente tem os livros proféticos, que vão de Isaías até Malaquias. Esses livros proféticos, eles aconteceram dentro do período histórico. Ok? Eles não são uma coisa separada. Então, enquanto estava acontecendo a história do povo de Israel, esses livros proféticos estavam acontecendo também. Porque eram profecia que Deus dava para aquele momento histórico do povo de Israel. Tá? Então, eles têm 39 livros e esse aqui é o Antigo Testamento. E aí a gente usa esse testamento basicamente para a gente colher as experiências do passado. Então a gente colhe as experiências daquele povo que aconteceu. A história serve para nossas vidas. Então a história de Elias, a história de Moisés, a história... Então a gente vê o que aconteceu. E a gente tem como experiência para as nossas vidas. Tá bom? E a gente usa basicamente como história. E a gente usa, por exemplo, os livros poéticos como uma afirmação do nosso emocional, do nosso relacionamento com Deus, para a gente ver o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. Tá? Agora, o que fundamenta a nossa fé, que é a lei da graça, está no Novo Testamento. Esse Novo Testamento, ele tem 27 livros. Tá? Porque a Bíblia, ela não é um livro só, ela é um compêndio de vários livros. Né? E nesses livros esses livros de 27 livros, eles estão divididos basicamente em livros, os evangelhos, o livro histórico, que é o livro de Atos, e depois as cartas. E por último, Apocalipse, que é o livro da Revelação. Tá? Então ele tem lá Mateus, Marcos, Lucas e João, que ele conta a história de Jesus. Então Mateus contou a história de Jesus para os judeus. Por isso que você vai ver ele falando muito sobre a lei, porque ele queria provar para o judeu que Jesus realmente era o Messias. Aí depois você tem o Evangelho de Marcos, que foi João Marcos, aquele que andou com Paulo, ele que escreve esse Evangelho de Marcos. E ele escreve para os romanos. Então você vê que ele é um evangelho um pouco menor e ele tem muita ação. Então Jesus faz muita coisa. Tá? E ele não se preocupa em ficar provando que Jesus é o Messias, porque ele está falando para o romano. E aí vem Lucas. Lucas, ele é um médico e ele escreve o evangelho. Você vê logo no comecinho de Lucas,
ele está escrevendo como se fosse uma carta para um tal de Teófilo. Então ele escreve esse evangelho, ele escreve tendo como, segundo alguns relatos, Pedro falando para ele como que foi, ele escreve esse evangelho para os gentios, tá? Para a gente nós, tá bom? E aí, esses são os livros que a gente chama de sinóticos, porque eles são bem parecidos. E aí tem o Evangelho de João. João, ele não se preocupa em contar a história de Jesus. Ele conta alguns trechos da história e o mais próximo de quando ele foi para a crucificação. Por quê? Ele se preocupa em contar as palavras de Jesus. Então você vê que ele vai mais profundamente dentro daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus, ele faz o milagre, é aquilo que ele fala, das discussões que ele teve com as autoridades. Então ele se preocupou dessa forma. Depois a gente tem o livro de Atos, tá? E aí o livro de Atos é o livro da história da igreja. Começa lá a história da igreja, e como a gente algumas pessoas já sabem, esqueci o nome dele, que dava aula pra gente aqui, cara. O Paulo fala, ainda está sendo escrito, porque nós somos o livro de Atos, tá bom? Ainda está sendo escrito, que é a história da igreja. E aí tem as cartas, que basicamente a maioria delas é as cartas de Paulo. O que acontecia com essas cartas? Funcionava da seguinte forma: a igreja começa lá em Israel, né? Lá na Judéia, lá onde Cristo foi crucificado, em Jerusalém. E aí, esses irmãos, eles começam então a ir para outros lugares, para cumprir o que Jesus falou, e de por todo mundo levar o evangelho a toda criatura. E quando eles iam, eles falavam apenas verbalmente daquilo que eles viram, que foi o relacionamento com o próprio Jesus ou com os discípulos. Eles não tinham nada escrito. O evangelho, para você ter uma ideia, ele começa a ser escrito cerca de 35 a 45 anos depois que Jesus vai para o céu. Então, tem um espaço de tempo onde eles não têm esses evangelhos. Então, o que acontece? A pessoa que é o apóstolo, que ele vai lá ensinar sobre Jesus às pessoas, ele começa então a escrever cartas. Então, eu escrevo uma carta lá para Romanos, eu escrevo uma carta lá para Éfeso, eu escrevo uma carta para Colossenses. Por quê? Para tratar os problemas que eles tinham com o fundamento do cristianismo. Tá bom? Então, esses irmãos, eles não tinham a oportunidade de ter, de ter as cartas. O que eles tinham na mão era basicamente alguns livros da Bíblia judaica. Tá? Então, o Evangelho ele começa a ser escrito cerca de quase 50 anos depois que Jesus vai para o céu. Né? E aí ele vem sendo organizado dessa seguinte forma. Tá? Outra coisa que é importante a gente saber. A Bíblia ela foi escrita cerca de 1600, isso aqui está no livro, dentro de um espaço de 1.600 anos. E aí a gente descobre que esse livro é de inspiração divina. Por quê? Porque no espaço de 1.600 anos e vários tipos de pessoas escrevendo a Bíblia, você pode perceber claramente que nenhuma ideia é contraditória à outra. No máximo, uma completa a outra, mas não é contraditória. Nesses 1.600 anos, pessoas diferentes de classe social, de educação, em todos os sentidos, vivendo momentos da vida diferentes, escrevem a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Foram pessoas que escreveram, mas a inspiração veio de Deus, através do Espírito dele. E a gente consegue ver desde Gênesis até Apocalipse a centralidade em Jesus dessa palavra. Então, em Gênesis tem lá uma figura de Jesus. Em Êxodo tem a figura de Jesus. Então, se você for procurar em todos os livros, tem uma figura aonde aponta para Jesus. Por isso, a gente aceita como divinamente inspirado. Porque, primeiro, se complementa. Não é uma contra a outra. E segundo, a centralidade dela está em Jesus. Tudo começa, tudo passa. E tudo termina nele, em Jesus. Tá? Por isso que nós entendemos que ela é divinamente inspirada. Vamos ler alguns trechos. Hebreus, no capítulo 4, e o verso 12. Aqui está uma verdade sobre a palavra de Deus. A própria palavra falando de si mesma. Que essa palavra ela é viva e eficaz, ou seja, ela faz diferença na minha vida. A Bíblia não pode ser encarada apenas como um livro histórico.
ou a Bíblia não pode ser encarada simplesmente como um livro poético de romance. A nossa intenção enquanto cristão não é começar a ler lá na página 1 e até o final. Opa, li a Bíblia inteira. Ok, deixa guardadinha. Não. Esse livro, por ser vivo e eficaz, ele precisa estar na nossa vida diariamente, desde o momento da minha conversão até o meu leito de morte. Porque todo esse espaço que a gente vai ter próximo o coração de Deus falando das nossas vidas. Tá bom? Vamos ler mais um. João, capítulo 1 e o verso 1 também. Então esse aqui é o versículo onde a gente se baseia para falar que a palavra de Deus, ele é o coração de Deus. Esse aqui é o próprio Deus falando com a gente. Por quê? Porque em João, no capítulo 1 e o verso 1, fala que no princípio, ou seja, antes de todas as coisas, já existia a palavra. Então o próprio Jesus, dentro da Bíblia, é comparado a esse verbo, é comparado a essa palavra. Tá? Então quando você ouve esse verbo, você está ouvindo o próprio Deus falar com a gente. E você está em João, vai lá para João 14 e 23. Então a gente está construindo um pensamento aqui. Eu falei para vocês em Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, que essa palavra ela é divinamente inspirada. Deus inspirou. A gente falou que essa palavra, segundo Hebreus, ela é viva e é eficaz. E ela pode fazer sentido na nossa vida, mesmo que pareça que eu não entenda à primeira vista. Deus não trabalha com razão, Deus não trabalha com sentimento. Deus trabalha com decisão profunda de espírito. Tá bom? Isso é o sentido de amor de Deus. Depois falei para vocês que o próprio Jesus é considerado a palavra. E aí a gente termina com João 14, 23, dizendo assim: se você me ama, você guarda as minhas palavras. Se você me ama, você guarda as minhas palavras. Então, a própria Bíblia está falando do quanto é importante a gente ter a palavra de Deus dentro do nosso coração. Ter a palavra de Deus não como livro na nossa penteadeira lá, na nossa armário, sei lá, ter a palavra de Deus dentro do nosso coração. E como que eu estudo a Bíblia então? Porque uma das coisas que eu mais ouço é: nossa, Wagner, é muito difícil, cara, estudar a Bíblia. É muito difícil ler a Bíblia. Não é. Não é, porque quando a gente quer uma coisa, a gente faz. E todo mundo sabe que é assim. Quando eu quero um negócio, eu vou para cima e eu resolvo o negócio mesmo. A Bíblia, gente, foi escrita por Salomão. Uma das pessoas mais inteligentes que já colocou o pé nessa terra. Mas a Bíblia foi escrita também, dona Neide, por Amós, um boiadeiro, que não tinha instrução nenhuma. Então como? Um livro que foi escrito pela pessoa mais inteligente do mundo e alguém sem instrução vai ser difícil para mim? Não é difícil. O que acontece é que eu preciso ter vontade, ter o desejo de ter Deus dentro de mim. Isso acontece quando eu começo a entender o amor dele por mim, viver na graça, como a gente tem pregado aqui na nossa igreja. Então, algumas dicas de como a gente estudar a Bíblia. Tá? Como que a gente faz para a gente estudar a Bíblia? Primeiro, você tem que achar uma Bíblia que ela tenha, que você tenha facilidade em entender o que está escrito, em ser contemporânea ou ser mais popular possível a forma de escrita dessa palavra. Algumas pessoas acham interessante a Bíblia Almeida atualizada. Ela tem um português mais rebuscado, mas a pessoa entende de uma forma mais tranquila aquilo. Outras pessoas querem alguma coisa mais contemporânea. Eu gosto da NTLH. Por quê? Eu entendo mais fácil o que está escrito. Existem também alguns outros tipos de Bíblia. Bíblia, a mensagem, a Bíblia viva, a Bíblia NVI. Então, existem formas e formas de linguagem aonde você vai dando uma olhada em uma olhada em outra, e você adequa aquela linguagem que é natural para você, que é mais fácil de você entender o que está escrito. Tá? Então, isso aqui é uma das coisas principais que a gente faz para a gente começar a entender a Bíblia. Busca uma Bíblia que ela tem convergência com o teu português, com a tua forma de falar, com a tua forma de ser, com o teu tipo de conhecimento. Tá? E aí você vai ter facilidade de manusear essa Bíblia. Segundo, outra dica para você fazer, o plano de leitura. Tá? Esse plano de leitura, você não precisa começar a Bíblia
da página primeira. Da primeira página, que é lá Gênesis capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque você vai ler Gênesis é até bonito. Mas você vai chegar em Êxodo e Levítico, com certeza teu barquinho vai afundar. Porque Levítico e Números, cara, é muito duro. Porque é lei. É o Antigo Testamento. Como que nós começamos a ler a Bíblia? As árvores genealógicas, misericórdia, né? Então você tem que ter um pouco de substância para você ler. Mas tem como começar. Por exemplo, quando eu começo conhecendo a história do nosso Salvador. Por onde que eu começo a ler a Bíblia? A Bíblia não é do começo ao fim, não é um livro. Ela é aquilo que vai mudar a minha vida. Então, onde eu começo? Os 4 primeiros evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já tem uma Bíblia que a linguagem tem sentido com a sua vida. Agora você vai começar a ler algo que fala de Jesus, o centro da Bíblia. Vai ser mais fácil de você ler. Então eu começo lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois eu leio o livro de Atos, que é para mim ter uma ideia da história da igreja. Eu comecei a ler o livro de Atos, aí eu leio as cartas. Depois de eu ler as cartas, eu leio Apocalipse. Mesmo que, à primeira vista, Apocalipse é um livro muito figurado, tem muita figura. Eu não consigo entender. Mas se você já leu a história de Jesus, Atos e as cartas, você vai ter uma base para ler Apocalipse. É importante começar pelo Novo Testamento, porque é justamente onde estão as nossas doutrinas. A doutrina do cristianismo está sobre o Novo Testamento. Tá bom? Depois que você fez isso, você volta então para o Antigo. Você vai começar o Antigo Testamento. Porque agora você já tem uma ideia do Messias, de Jesus, das cartas, da revelação. Agora você vai começar a ver a figura de Jesus em tudo que você lê. Por onde que você começa? Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Esses 3 primeiros. Por quê? Porque Salmos é uma delícia de ler, gente. É muito gostoso ler Salmos. Inclusive eu leio um outro lugar, depois eu leio Salmos, porque é gostoso. Provérbios é simples o entendimento. Faça isso, eu faça isso. Se você fazer isso, consegue isso. Fazer isso, não deu certo. É simples o entendimento. Eclesiastes também. Tá? Agora, os outros livros que você terminou, esses 3, você lê os Pentateucos. Aí sim, você está com uma substância maior e você lê os 5 primeiros livros da Bíblia. Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá bom? Você leu esses livros, você lê então Jó e Cantares. Por quê? Porque Jó e Cantares ele é escrito em forma de poesia, mas uma poesia um pouco mais profunda. E aí, para finalizar, você lê os livros históricos e os livros proféticos. Tá? É extremamente possível, sem peso nenhum, você fazer essa leitura anualmente. Tá? Anualmente é possível, sem peso, ler a Bíblia toda. Beleza? Wagner, eu nunca li a Bíblia, como que eu faço? Eu começo já estudando no hebraico, no grego? Não precisa. A primeira coisa que você tem que fazer é ler. Dá uma passada por cima dela. Porque a segunda vez que você for começar a ler, alguns pontos vai começar a chamar a sua atenção, porque o Espírito Santo já está falando com você, e aí você vai começar a fazer uma meditação um pouco mais profunda. Então a primeira pegada na Bíblia que eu dou é uma pegada superficial. Eu vou ler para conhecer a história de Jesus. Eu vou ler para conhecer a história da igreja. Eu vou ler para conhecer o que as cartas falam. Depois que eu fiz a primeira, li a Bíblia inteira. Primeiro ano, li a Bíblia inteira. Ok, começo de novo. Agora, eu começo de uma forma onde eu medito naquilo que eu estou lendo. Então eu vou começar lá em Mateus de novo. E a hora que eu começar a ler Mateus, eu começo a meditar de uma forma um pouco mais profunda. O que significa que Deus estava falando naquilo? E aí eu posso ter a ajuda de dicionário bíblico. Que isso, gente, assim, para quem tem facilidade com a internet, tem tudo na internet, tá? Queria deixar uma dica para vocês. Eu tenho no meu computador o E-S Word. É um manual grátis, onde tem vários tipos de Bíblia, onde tem gráfico, fala sobre a cultura, tem lá o original. Então, assim, é bem legal. Então, se você tem facilidade com o eletrônico, tá? E-S Word. É grátis para você baixar. Ou então, se você gosta mais de trabalhar com o livro, você pode comprar um dicionário bíblico.
Você pode comprar um livro de concordância. Isso, mais para frente. Mas, a princípio, leia a palavra de Deus. Tá? Então, é dessa forma que a gente faz as nossas... a gente trabalha o nosso estudo da palavra de Deus. E aí, se você ler aqui no livro, eu queria que alguém lesse para a gente, na página 16, algumas dicas práticas para o estudo. Então aqui tem algumas dicas que é prática para que você comece a ter esse contato com a palavra de Deus. Tá? A gente precisa desse contato para a gente ter uma profundidade com Deus. Tá bom? Então quando a gente tem essa oportunidade, a gente começa a ver Deus de uma forma muito mais clara nas nossas vidas. Tá bom. Então, quando você tem o contato já há algum tempo com a Bíblia, alguém fala assim, acha para mim aí o livro de Salmos. Então você pega lá, você abre nos livros, você sabe mais ou menos onde ele está, e você procura e acha. Mas se você não tem essa sinergia com a Bíblia ainda, você pode vir aqui no índice. Tá? E se você vir no índice de qualquer Bíblia, você vai descobrir que ele tem aqui, dá uma olhada no índice da sua Bíblia aí. Ele tem aqui o número da página. Então, se eu falar para você achar o livro de Salmos, no caso da minha Bíblia, que é a NTLH, é a página de número 601. Esse número, ele está escrito normalmente no meio dela. E aí você acha pela página, pelo número de página. É um pouco mais fácil quando você não tem essa afinidade ainda de onde estão os livros, de se está no Novo, se está no Antigo Testamento. Então, é para achar uma palavra. Vai lá para o índice e começa a dar uma olhadinha lá em que livro que aquilo está falando, se está no Novo, se está no Antigo Testamento. Isso vai dar a oportunidade de você começar a entender onde estão os livros da Bíblia. Tá bom? Então, nesse índice, a gente tem a oportunidade de ter de ter uma ajuda para a gente começar, então, a ler a Bíblia. E quando as pessoas falar no PG ou falar na igreja, o versículo, o capítulo que querem ler, aí você vem aqui na página, você vê o número e você vai para lá. Na Bíblia, esse número maior chama-se capítulo. Você viu que é uma aula bem de começo mesmo, né? É porque você tem que ensinar o discípulo de vocês lá, o discipulando. Chama-se capítulo. O nome normalmente vai estar aqui em cima. No nosso caso aqui, 1 Reis. O número da página, o capítulo e o restante são os versículos. Então, como que eu escolho um livro, o endereço de um livro? Eu falo o nome do livro, eu falo o capítulo e eu falo o versículo, aonde eu vou começar a leitura. Tá? Essa é a forma como a gente encontra as passagens na palavra de Deus. E aí, para vocês não dormirem, a gente está terminando nossa aula daqui a pouquinho. Vamos fazer uma dinâmica, né? Onde a gente procura alguns livros. Queria que vocês achassem para a gente aí aonde está o livro de Ageu. Coisa fácil, né? Achem aí, usem aquela estrutura. Vai no começo, dá uma olhadinha. Achem aí o livro de Ageu. Beleza, gente? Vamos achar então o livro de Tito. A carta a Tito. Não vou falar se é novo ou se é velho. Aí vai ter que olhar no índice, hein? Aí, ó. Se você tem dificuldade, volta lá no índice. Começa a ter essa sinergia com a palavra de Deus. E aí também, gente, uma outra coisa que me falaram, estava querendo falar, as Bíblias, depende do que você compra, por que você tem que fazer uma coisa que é personalizada para você? Algumas Bíblias têm a letra muito pequenininha. Cara, parece um monte de formiguinha. E aí você não consegue ler mesmo. Então, se você tem essa dificuldade, existem no mercado letras maiores. A letra gigante e tem a letra extra gigante. Basicamente um cartaz. Então, se você tem essa dificuldade, veja se você não acha uma Bíblia com uma letra um pouco maior. Para ser mais confortável de você ler. Vamos continuar aí, ó. Vamos achar o livro de Ruth. O livro de Ruth. Onde está o livro de Ruth? Todo mundo achou Ruth? Agora, leia para mim. Ruth 2, capítulo 2, o versículo 18. Não tem nada a ver com a nossa aula, tá? É só para você saber que capítulo é uma coisa, versículo é outra.
Ok, então a gente achou o livro, a gente achou o capítulo e a gente achou o versículo. Tá bom? Então é dessa forma que a gente faz para encontrar as palavras que a gente precisa na palavra de Deus. Uma Bíblia de estudo, você vai achar aqui no índice, no final dela, uma pequena concordância e também uma coisa que a gente fala muito aqui no TR, que é você buscar ajuda na Bíblia. Por exemplo, a minha deve ter aqui, quer ver? Aqui, por exemplo, na Bíblia NTLH, na página 1571, você tem as palavras que consolam e animam. Então, por exemplo, na palavra de Deus você encontra auxílio quando está ansioso e impaciente. Pô, estou ansioso hoje. Como que eu combato essa ansiedade tendo como base a palavra de Deus na minha vida? Então você tem alguns auxílios. Tem alguns versículos aqui, e aí você vai ter que identificar qual que é o livro, tá? O livro normalmente aparece só com uma abreviatura. Salmo é SL. Como que eu sei disso? Se você for lá no índice, o índice mostra a abreviatura como o livro é feito. Tá? Então, se eu estou ansioso, impaciente, se eu ler Salmo 13 e o verso 37, o Salmo 13 ou o capítulo 37, o verso 3 e 5, isso vai falar sobre aquilo que eu estou vivendo. Aí você começa a aplicar de maneira prática a palavra de Deus na sua vida, tá bom? Por isso, se você for comprar uma Bíblia, compra uma que é confortável na leitura para você, tem a ver com a tua forma de falar. Compra uma Bíblia que tem uma letra que você consiga enxergar, que seja confortável para a tua leitura. E compra uma Bíblia onde tem essas palavras de consolo. Então você pode pegar lá na livraria e folhear e dar uma olhada sobre essa Bíblia, tá? Outra coisa, nós usamos as Bíblias autorizadas pela SBB, Sociedade Bíblica Brasileira. Porque, por exemplo, a Igreja Católica usa normalmente a editora Paulinas, tá? A Bíblia do evangélico com a Bíblia do católico é diferente, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, somente como curiosidade. Se alguém quiser saber um pouco mais, aí a gente fala em particular. Porque o grosso da administração de hoje, da nossa aula de hoje, é a gente saber manusear a palavra de Deus. Tá? A Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais. Eu marquei aqui que eu não sabia de cabeça. Que é o livro de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Tá? Esses 7 livros a mais, e também tem alguns capítulos a mais em Esther e em Daniel. Esses livros a mais, eles não estão na Bíblia evangélica, porque nós os consideramos livros apócrifos. O que significa isso? É um xingo? Não. Apócrifo significa que é um livro histórico, ok, aconteceu realmente, mas não tem a divina inspiração de Deus naquilo. É só um livro de história, como o Brasil tem um livro de história dele também. Tá? E esses livros, eles estão no Antigo Testamento. Esses livros, por exemplo, não são aceitos pelos próprios judeus como livros divinamente inspirados. Por isso, se eles não aceitam, o protestante não aceita também. Não é, se é a história dele, ele está falando que é só história, que não é inspirado, ele não aceita também. E a gente entende que esses livros, eles não são inspirados por Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela é inteira centralizada em Jesus Cristo, e uma coisa que está escrito num livro não concorre com a outra. Ela se completa, mas não concorre. Dentro desses livros, desses 7 livros, a gente começa a encontrar coisas que falam contra o que está falando nos livros no Novo Testamento, ou os livros que a gente já tem como divinamente inspirado no Antigo Testamento. Então, como é uma informação isolada, a gente não aceita como inspirado. É história do povo judeu, ok, mas não é divinamente inspirado. É só história. Tá bom? E aí isso ficou cravado da seguinte forma. Aconteceu 2 tipos de concílio. O concílio de Trento, acho que o Paulo falava sobre isso, que é onde foi formado todos os livros da Igreja Católica, onde o Papa Paulo III fez e colocou esses 7 outros livros. E depois aconteceu então a Reforma Protestante. A Reforma Protestante de Martinho Lutero aconteceu, aonde
foi pego essa Bíblia e foi feito também um concílio protestante, onde chegou-se à conclusão de que esses 7 livros deveriam ficar de fora. Tá? E aí cada uma dessas raízes cristãs, ela segue então para um lado. Tá bom? Então é por isso. Por quê? Por exemplo, nesses 7 livros existem algumas doutrinas que não estão no restante da Bíblia. Por exemplo, a doutrina do purgatório. Estão dentro desses 7 livros. Mas não está no restante da Bíblia. Por isso, nós não aceitamos. Não existe o purgatório, segundo a palavra de Deus. Outra coisa, está lá a oração pelos mortos. Nós não fazemos orações pelos mortos. Tá? Então a gente entende que, conforme a palavra de Deus fala, enquanto há vida, a gente está lá fazendo as orações, a gente está andando. Depois que morre, todos nós seguimos a juízo. Tá bom? Então fica dessa forma. E outras coisas que tem, que é uma informação única informação, que ela vai contra tudo aquilo que está estabelecido, tanto nos 39 livros do Antigo Testamento, quanto nos 27 livros do Novo Testamento. E aí, se uma coisa não concorda com a outra, a gente tem uma Bíblia que ela concorre entre si mesma. E aí fica difícil a gente saber realmente qual que é o direcionamento de Deus. Tá? Então, apenas como curiosidade, estou trazendo isso para vocês. Quando você for encontrar algum livro, normalmente a gente procura a Bíblia numa livraria evangélica, você não vai ter problema, mas se você quiser conferir, dá uma olhada se ela tem a inscrição lá da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, ela trabalha para a raiz, né, para a vertente protestante. Beleza, gente? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Pois não. Isso é importante a gente falar. Muito bom. Isso. Os livros históricos, né, que são lá, principalmente os históricos, né, que vai lá de Josué até Esther, eles não estão organizados realmente de forma cronológica. Então, conta-se uma história, depois volta atrás, conta uma outra que aconteceu. Ele não tem. Existe uma Bíblia que ela organiza de maneira cronológica a Bíblia. Aí você consegue entender a história de forma cronológica, aonde tem a profecia que tem a ver com aquela história, aonde que foi falado aquela profecia naquele momento, então ele tem esse sentido. Mas a Bíblia não, ela é organizada de uma outra forma. Ela colocou os históricos junto, os proféticos junto, a poesia junto, o Pentateuco junto, foi organizado de uma outra forma. Beleza? Muito boa a curiosidade. E aí, se você for para a sua apostila agora, vamos pegar um pouquinho a apostila aí. A gente tem alguns objetivos com a nossa aula. Primeiro, ensinar esse fundamento. Por exemplo, hoje aprendemos a manusear a palavra de Deus e algumas coisas que a palavra de Deus traz para a nossa vida. E segundo, a gente vai fortalecer sempre a visão da nossa igreja. Tá bom? E nessa aula, nós fortalecemos, tá aí, ó, segundo encontro. Tá aí, amar a Deus, participando dos cultos. O que a gente faz nos cultos? A gente está aqui na igreja, o que a gente faz na igreja? Quando a gente está aqui no culto de domingo? Isso, está amando a Deus. Mas o que a gente faz para amar a Deus? A gente louva. O que mais? A gente ora. O que mais? A gente ouve a palavra. Tá? Dá testemunho, isso. E a gente... a prática seria mais no dia a dia. Aqui dentro a gente participa, isso, a gente recebe, né? Isso, e a gente mantém a comunhão. Então, a gente basicamente canta, ok? Louva, a gente recebe uma palavra, a gente mantém comunhão, a gente ora, tá? Então, assim, qual é o fundamento para que tudo isso aconteça? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, nós oramos uns pelos outros. Alguém, por favor, lê Tiago, capítulo 5 e o verso 16. Será que o que eu estou fazendo é certo? Vamos ver. Então, é uma ordenança. A palavra de Deus nos fala para orar uns pelos outros. Por isso que no culto nós oramos. Né? Então, a gente traz essa pessoa aqui na frente para orar. Pode isso? Pode.
Deve, porque a palavra de Deus fala para a gente fazer. Se ela falou, a gente faz. Tá bom? Nós mantemos a comunhão com os membros. Alguém lê aí Romanos 12 e o versículo 10. Romanos, capítulo 12 e o verso 10. Então, a proposta do amor fraternal é justamente manter a comunhão. Tá? Então, é estar junto. Eu não tenho como amar fraternalmente a dona Neide se nós não estivermos juntos, se não estivermos em comunhão. Então, uma parte desse amor fraternal é o fato de a gente estar em comunhão uns com os outros. Por isso, não faltar nos nossos cultos é de extrema importância para a minha vida e mais, para a vida do outro. Porque para ter comunhão não depende só de mim, depende do outro também. Se eu não for, ele está ficando sem a minha comunhão. Tá? Então a gente se completa entre um e outro. Nós também cantamos músicas cristãs, Efésios capítulo 5 e verso 19. Então, é uma também ordenança da palavra de Deus que nós cantemos no culto. Faz parte do culto ter o louvor. O nosso louvor, e a gente tem a oportunidade de, junto com uma família, levantar a nossa voz e cantar ao Senhor nosso Deus. E aí, eu queria perguntar para você refletir, como está o seu propósito de participar dos cultos? Principalmente você que está fazendo o discipulado pela primeira vez, como está o seu propósito de participar dos cultos? Você tem um propósito de vida, realmente, de participar dos cultos? Você consegue ver a importância do culto na sua vida? Tá, gente? A gente está desmistificando algumas coisas aqui no nosso discipulado, na nossa igreja, que é o fato de eu simplesmente vir ao culto para a gente picar o meu cartão e acabou, eu posso ir embora e voltar para a minha vida. Não. Você vem, você participa, você cumpre aquilo que a Bíblia fala e você é abençoado. Tá? Você tem alguma dificuldade? Se você tem alguma dificuldade, fala comigo. Fala com o Luciano. A gente está aqui para entender a sua dificuldade. Por que você não está participando do culto? E aí a gente vai tentar te ajudar de alguma maneira a você participe do nosso culto. Tá bom? Então, essa aqui faz parte da nossa visão, participar do culto. No culto nós oramos uns pelos outros, nós mantemos a comunhão e nós cantamos as nossas músicas cristãs louvando a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos terminar o nosso discipulado dessa noite. E aí na semana que vem a gente retoma. Então aqui tem 5, 6 perguntinhas. Eu queria que vocês respondessem essas perguntinhas.